dia, queridos alunos, bom dia, nossos queridos professores, bom dia a turma de Buriti dos Lopes, de Curral Novo, de Manoel Emídio, opa, duas turmas de Manoel Emídio, nosso bom dia para todas as duas turmas, bom dia Palmeira do Piauí, bom dia Pau d'Arco, bom dia Porto do Piauí, bom dia São Julião, bom dia São Miguel da Baixa Grande, bom dia para todos vocês, né? E, olha, é sempre uma satisfação estar com vocês. Hoje nós vamos avançar um pouco mais no nosso estudo e vamos trabalhar aí espécies tributárias, tá? Nós vamos começar a falar sobre as espécies de tributos, mas na próxima aula nós vamos ainda continuar, tá? Então essa parte é bastante extensa, tem muita coisa para a gente ver. E olha aí, o nosso objeto de aula tá aí. Espécies tributárias, nós vamos ver impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições especiais. E o nosso objetivo é enunciar as espécies de tributos e compreender a classificação e limites. Bom, vamos ver aí de teoria, prática e algumas questões aí para a gente consolidar o conhecimento. Então vamos lá. Espécies de tributos. Veja só, pessoal, eu coloquei aqui para vocês essa imagem aí, para vocês verem, né, que quando a gente fala de tributo, é um gênero que tem várias espécies, tá? E essas espécies é que nós vamos conhecer aí, tá? Essa conexão aqui que a gente está fazendo com a biologia, para vocês, lá na biologia vocês estudam, né? Reino, família, não é isso? Aí tem lá, chega até família, gênero, espécies e tem até subespécies também. Mas aqui nos tributos nós vamos ver só que o tributo é gênero e os tributos são as espécies. Olha aí, nós temos aí do tributo, da espécie de tributos, estão divididos em 5 espécies de tributos, tá? Que são... Quais são essas espécies? Olha aqui. Temos os impostos, as taxas, as contribuições de melhorias, os empréstimos compulsórios e as contribuições. Veja que são 5 espécies de tributos. E ali a gente colocou para vocês elas aqui do lado, sendo lá, tá, das espécies de tributos, nós temos lá os impostos, definido no artigo 145 da nossa Constituição e no CTN também, no artigo 16. Temos as taxas, definida no artigo 145, inciso 2, e no CTN, lá nos artigos 77 a 80 do CTN. Temos as contribuições de melhoria, definido lá na Constituição, artigo 145, inciso 3, e no CTN, nós temos lá, no artigo 81 a 82, as definições lá de contribuições de melhoria. Já o artigo 148 da Constituição, nós temos lá os empréstimos compulsórios. Veja só, pessoal, no CTN não tem comentários a respeito dos empréstimos compulsórios, tá? Uma legislação está sendo à parte. E temos também as contribuições sociais, também definida lá na nossa Constituição. Então, tá aí para gente, para vocês terem uma ideia desse conjunto, né, as espécies do nosso tributo. Mas para a gente poder compreender um pouco melhor a respeito dessas espécies de tributo, nós precisamos conhecer um pouco, né, das fontes do direito. Vamos aqui recordar um pouco dessas fontes do direito para que fique bem mais entendido. Então veja só, como fontes, as principais fontes do direito, nós temos aí para vocês as fontes primárias e temos as fontes secundárias, ou seja lá, elas são mais acessórias, e também temos aí algumas questões que não se inclui como fonte do direito, a doutrina e a jurisprudência, tá? Nós vamos ver para frente por que não se inclui nem a doutrina e nem a jurisprudência. A doutrina para nós
no direito tributário, ela vai servir mais como uma forma interpretativa, mais como um subsídio na formação da própria legislação. E assim nós temos aqui, ó, vamos pegar de trás para frente para ficar melhor para vocês entenderem, que como fonte secundária nós temos o regulamento, temos os atos normativos emitidos pelos agentes públicos e algumas normas complementares também. Sempre essas normas aqui, as fontes secundárias não podem divergir da fonte primária, que tá lá, a lei. Então não pode haver divergência. Aqui, pessoal, quando a gente fala de fontes secundárias, ela é mais como um suporte para que tanto o agente público como o contribuinte possa compreender melhor, é mais um esclarecimento a respeito do que está previsto. E as fontes do direito tributário, nós temos a fonte principal, que é a nossa Constituição. E veja só, a nossa Constituição, embora ela tenha sido feita em 88, ela tem previsão de que pode ocorrer algumas alterações. Então, temos as emendas constitucionais, que também pode ocorrer ao longo do tempo. Já ocorreu várias alterações na Constituição. Lembrando para vocês que quando se faz uma emenda à Constituição, essa emenda constitucional, uma vez aprovada, ela se incorpora à Constituição. Então, ela é emenda só enquanto está uma proposta de emenda, ou seja, uma proposta para fazer uma alteração na Constituição. E assim depois, abaixo da nossa Constituição, nós temos as leis. Aí nós temos as leis complementares, as leis ordinárias e as leis delegadas, né? São as fontes primárias. Temos também que equipara, né, a lei, a medida provisória. Nós vamos ter também como fonte resoluções do Senado, os decretos legislativos e os tratados internacionais e convênios. Tudo são fontes primárias. Lembrando para vocês que quando nós falamos em tratados internacionais, eles precisam passar pelo legislativo para ser aprovado. Não é somente o tratado e já está. Não, tem que passar no legislativo para ter aprovação, tá bom? Vamos aqui conhecer um pouco mais, né, a respeito disso. Então, veja só, a nossa Constituição, que é a fonte primária do direito, uma das fontes primárias do direito, né, nós temos aqui a nossa Constituição, que, na verdade, assim, a Constituição ela não cria o tributo. A Constituição do Brasil não cria o tributo. A Constituição, ela atribui, ela confere a competência para quem é que tem a competência para criar o tributo. Tá? E tem mais. A nossa Constituição, ela também coloca algumas limitações e trata também da repartição ou distribuição da receita tributária. Veja só, nós falamos de Constituição, nós falamos também que existe a possibilidade da Constituição ser alterada mediante uma emenda constitucional. Essas emendas constitucionais, elas podem alterar princípios e regras regulamentadoras. E está sempre focada na limitação pelo poder constituinte original. Não há outras alterações que não sejam aquelas que já estão permitidas pelo constituinte original. Pessoal, constituinte original lá em 80, né? Na eleição que antes de 88, que a Constituição foi de 88, antes de 88, foram eleitos deputados, senadores, e que tinham, dentro dessa eleição, foram também atribuídos a competência para esses deputados e senadores elaborar uma nova Constituição.
Tá? E esses constituintes, esses deputados e senadores daquela época, é que elaboraram a nossa Constituição. Então, a Constituição Federal, ela foi elaborada pelos constituintes originais. Já as emendas, elas são elaboradas pelos deputados e senadores que vieram depois, né, que foram eleitos depois de 88, e eles é que elaboram uma proposta. Mas veja que o constituinte original, lá de 88, antes de 88, ele já colocou algumas limitações, já disse assim, olha, deputados e senadores, vocês podem fazer emendas à Constituição? Podem, mas aí colocou lá também assim, olha, isso aqui vocês não podem mexer, tá? Que são ditas lá as cláusulas pétreas, tá? Veja só, vamos continuar falando aqui das nossas fontes primárias. E veja que aqui nós temos ainda, dentro das nossas fontes primárias, nós temos a lei tributária, tá, prevista lá no Código Tributário nosso, que o Código Tributário nosso, pessoal, é uma lei ordinária que foi recepcionada como lei complementar, tá, prevista lá na recepção. Veja só. A lei tributária que cria o tributo, a lei tributária, aí nós estamos falando, pessoal, de leis, né? A lei complementar, quando dito que é a lei complementar que tem essa competência, no caso lá de imposto de grandes fortunas. Nós vamos ver especificamente quando é que uma lei tributária, lei complementar, ela é apropriada para criar tributo. E vamos ver que a criação dos tributos ela é criada por lei ordinária. Tá? Então, nessa lei ordinária, ela define isso, pessoal, para todo o tributo tem que estar lá definido. Olha, qual é a alíquota, qual é a base de cálculo, quem é o sujeito passivo, traduzindo para vocês, sujeito passivo é o mesmo que contribuinte, quais são as penalidades ou multas, de caso não haja o cumprimento pelo contribuinte, e tem a definição do fato gerador. Então, a lei que cria o tributo, ela tem que conter esses 5 elementos. A falta de um deles, opa, já tá, deixa essa lei com problema. Né? Veja só. A lei cria o tributo, mas também existe a possibilidade de ter um tributo ter uma majoração, seja ela na base de cálculo. Tá? Então, ela também vai dizer assim, olha, pode ser alterado esses tributos, aí falando lá de alíquota, dentro daquela faixa permitida pela Constituição, mas também pode tornar mais oneroso o tributo, alterando a base de cálculo. Ô professor, como é que é esse negócio aí de alterando a base de cálculo? Veja só. Uma alteração não necessariamente majorar os tributos, necessariamente não precisa aumentar a alíquota do tributo. Basta você fazer alterações na base de cálculo. Como é que é isso aí? Imagina assim, que o imposto de renda tem lá, dizendo no imposto de renda, que a faixa mais de isenção está em torno aí de R$3.000 para baixo. Se fala em aumentar essa base, né? Essa base de cálculo, né? Tá? A faixa de isenção ficar maior. Se ocorrer de diminuir o valor da base de cálculo de isentos no imposto de renda, no fundo nós vamos estar majorando o tributo. Imagina assim, né? Vamos supor o seguinte, olha. Nós temos aqui um imposto de renda, vamos supor que a base de cálculo dele seja de 2.900, e aí aqui tem uma alíquota de incidência, tá? Eu vou manter essa mesma alíquota, mas aí agora eu vou diminuir essa base de cálculo para 2.000. Significa assim, que 2.900 seria, a partir de 2.900, que seria tributado.
Se eu diminuir essa base, eu vou estar majorando o tributo. Agora, se eu pegar e aumentar essa base para, por exemplo, se eu aumentar a base de cálculo aqui, por exemplo, para 5.000, eu vou estar diminuindo, né? Vai ser menos pessoas que vão pagar o tributo. Então, essa pode ser uma alteração e mexer na base de cálculo, tá? Mas existe também a possibilidade de ter a atualização dessa base de cálculo, tá? Existe a possibilidade também de ter alteração nessa base de cálculo, ou seja, só para efeitos de correção monetária. Bom? A própria lei também, que institui o tributo, ela também pode fazer a dispensa ou redução de penalidades ou uma outra lei que pode ser elaborada e colocar lá dispensa. Ô, professor, como é que é esse negócio aí? Vocês já devem ter ouvido falar algumas vezes, né? Fala lá que não sei o que para emplacamento dos veículos, as multas e tudo mais e tal. E aí tem lá, é feita uma lei que diz assim, olha, no período até do dia tal, não sei o que, as multas serão reduzidas, vai ter um desconto a respeito nas multas, nos juros, mas tem que ter uma lei para isso, tá? A lei também, que institui o tributo, ela vai estar cobrando a instituição do tributo e também, por lei, pode ser extinta ou haver uma extinção também do tributo. Né? Mas isso tem que ser tudo em lei. Né? A própria lei também ela vai colocar quais são as hipóteses, tanto de incidência do tributo, como de exclusão, suspensão e extinção. Né? E isso aqui, pessoal, está lá como status de lei complementar. Então, essa exclusão, suspensão ou extinção tem que ser por lei complementar. Tá? Não é aqui o caso de aplicar a lei ordinária nesse caso. Tá? Também pode ocorrer também redução de tributos, também mediante lei. Veja só, pessoal, aqui muita pessoa confunde, né? E pensa que, não, é o governo, não sei o que, governo federal, governo estadual, governo municipal. Os governantes, tanto prefeitos, governador, como o presidente da República, eles podem propor essa alteração. Mas ela tem que passar pelo processo legislativo, já tem autorização lá do Congresso ou das assembleias ou pais. Vamos avançar um pouquinho mais e conversar um pouco com vocês a respeito da lei ordinária, que essa lei ordinária, ela tem um papel fundamental para os tributos, para instituir ou majorar tributo. É a lei por lei ordinária. Quem é que pode emitir lei ordinária? Pessoal, a Constituição, ela atribuiu competência para a União, os estados e os municípios. E veja só, pessoal, que no caso de lei ordinária, não há hierarquia entre as leis ordinárias em questões tributárias. Porque a competência para, por exemplo, instituir o imposto de renda foi para a União, uma legislação federal. A competência para instituir o ICMS foi para os estados, então a competência dos estados. E para o ISS, por exemplo, que é imposto de serviço, para os municípios. Não há hierarquia. Não pode, por exemplo, o governador, o presidente da República do Brasil, chegar e dizer, olha, agora eu vou isentar ISS, imposto de serviço. Não, não pode. Não pode porque não é da competência dele, é competência do município. São os vereadores lá, mediante, ou pode ter também proposta do prefeito, encaminhar uma proposta de fazer alteração, alguma regulamentação a respeito lá do ISS. É assim. Tá bom?
Mas assim, existe também no Brasil uma perspectiva de ter uma lei delegada, e essa lei delegada ela se equipara à lei ordinária, é quando, pessoal, essa lei delegada é quando, por exemplo, né, o Congresso, né, ou a Câmara dos Deputados, ela autoriza o Executivo para elaborar a lei. Há uma autorização prévia delegando ao chefe do Executivo para que ele possa fazer a lei, né? E essa delegação, pessoal, né, existe lá, é uma solicitação feita lá no Congresso, conforme o artigo 68 da nossa Constituição, e isso ocorre na forma de resolução autorizando o Poder Executivo. Agora sim, nem tudo pode ser feito na lei delegada. Porque algumas questões que são de competência privativa não pode ser feita, né? Então, alguns atos de competências privativas que sejam lá da Câmara dos Deputados, seja do Senado Federal ou do Congresso, da Câmara dos Deputados, se é competência privativa, não pode ser delegado. Porque a nossa Constituição ela já diz lá, olha, senhores deputados, senhores senadores, senhores vereadores, tá, não sei o quê, é competência de vocês. Não me venha com essa dizer que, eu mandei o fulano fazer por mim. Não. A Constituição já diz que quando é competência privativa, não tem conversa de ser delegada. E também, a nossa Constituição também, em algumas questões, ela diz também assim, olha, que não pode ser delegada o que a Constituição reservou para a lei complementar. Então, se temos uma lei complementar, daqui, a nossa lei complementar, se a Constituição, ela disse lá, que é a forma adequada para instituir o tributo, lei complementar, não há como ser delegada. Então, ela tem que ser lei complementar mesmo, tá? Mas, em muitas questões, podem ser delegadas, tá bom? Vamos avançar um pouco mais, né? Vamos conversar um pouco agora a respeito das fontes secundárias, que são as resoluções do Senado Federal. Veja só, nossa Constituição também já colocou algumas questões para que seja de competência do Senado Federal estabelecer algumas questões por meio de suas resoluções. Veja só, uma delas é o Senado Federal que emite uma resolução e ela estabelece nessa resolução quais são os limites dos impostos, dos tributos estaduais. Por exemplo, ICMS. Bom dia, Manuel Emídio. Turma de Antônio Borges Leal. Bom dia para vocês. Então, a nossa Constituição diz lá, Senado, você é que vai fazer esses limites. Por que isso, pessoal? Veja só. O Senado Federal é o representante, lá em Brasília, dos estados. Por isso, temos lá 3 senadores por cada estado, que são os representantes dos estados. E veja que há um equilíbrio, né? Todos os estados têm 3 senadores, então há um equilíbrio justamente para isso. E aí os senadores lá, por meio de resolução, discute, tal, debate e tal. É claro, né, com discussões com os estados, com os técnicos, a equipe técnica, todinho. E aí, eles estabelecem limites máximos e mínimos para o ICMS. Tanto é que vocês vão deparar com situações de operações internas. Operações internas significa que é quando São Paulo vende para
para o Piauí, ou quando o Piauí vende para São Paulo, alguma coisa assim. E aí a alíquota do ICMS, no caso, quando você compra de São Paulo é 7%. Se você a compra do Nordeste, a alíquota que vem é 12%. Tá? Então tem lá uma regrinha que chegaram a esses pontos assim. Então, o Senado Federal, ele coloca lá, olha, a alíquota, senhores, os senadores aprovam a resolução e nessa resolução vai estar dizendo assim, senhores deputados estaduais, senhor governador, senhor secretário de Fazenda, olha, a alíquota máxima do ICMS é tantos por cento. Aí eles dizem lá assim, ó, a alíquota máxima, eles dizem lá tantos por cento e a alíquota mínima tantos por cento. Tá? E aí, dentro desse limite, aí, os estados podem aplicar, tá? Criar e fazer a majoração. Tá bom? Também, lá no caso do ICMS, mas também estabelece, limites para o ITCD e IPVA. Quais são o máximo do ITCD e qual é o mínimo do IPVA. Então, quando se cria o tributo que foi criado, IPVA, já se sabia que, pela resolução do Senado, o percentual mínimo é aquele. E a mesma coisa do caso do ITCD. Né? Esse ITCD, pessoal, é a transmissão de bens decorrentes de causas morte. Ou seja, se uma pessoa tem uma casa, morreu, e aí vai transferir para o herdeiro, aí entra esse tributo. Por isso tem um caixãozinho ali. Né? Mas assim, a resolução, ela não majora tributos, ela não pode aumentar tributo. Tá? Isso é, lá na fonte secundária, a resolução do Senado. Mas existe também a figura dos convênios que são feitos, ou seja, são acordos que são feitos entre os entes federados. Aí pegamos aí, né, todos os secretários de Fazenda que forma o CONFAS, ou também forma uma associação de secretários de finanças municipais. Então, aqui, há um acordo que se firma entre os estados, e nesse acordo está dito lá também a questão, quando se pode, estabelece as regras para reduzir a alíquota de tributo, ou também a concessão de incentivos. Tá? Agora eu vou explicar para vocês melhor. Essa questão do convênio, pessoal, para que não haja guerra fiscal. Vocês imaginem só, né, um estado mais rico, se ele chegasse lá e dissesse assim, olha, aqui no meu estado, IPVA, ITCD, ICMS, eu vou colocar apenas 1%. O que vai acontecer? Todo empresariado, né, vai querer ir para lá. Ou então vai dar um incentivo lá, reduzir a alíquota, dar um benefício. Todo mundo vai querer ir para, todos os empresários vão querer ir para aquele estado. Para que isso não aconteça, né, então tem aí as resoluções do Senado que estabelecem os limites e os acordos firmados entre essas entidades e que dizem, né, por que o ICMS, na operação interna, quando sai de São Paulo vendendo para uma empresa no estado do Piauí, é 7%, e por que quando sai do Nordeste, sai do Ceará, sai do Maranhão, vendendo para outro estado, é 12%. Decorrente desse acordo firmado aqui, né? Bom, aqui, pessoal, nós estamos falando aí de uma exceção do princípio da não discriminação tributária, tá? Outra fonte, vamos continuar falando sobre as fontes secundárias, e aí nós temos os decretos. Pessoal, os decretos, eles em regra são, aliás, né, eles são, um documento editado, emitido pelo chefe do Poder Executivo,
seja o governador do estado ou seja do prefeito, é que emite esse decreto. Na verdade, assim, como regra, o decreto ele regulamenta o que está na lei. Vocês vão ver que aqui, nesse caso, né, esse regulamento ele tem um caráter extrafiscal, regulatório. Ele serve apenas para dar explicação. Ele serve para dar explicação da possibilidade de aplicação. E detalhe, tá? Detalhe. O decreto não pode fazer inovação. Vamos botar até de vermelho. Não pode fazer inovação do que está na lei. Se a lei está dizendo que é o ICMS, que é o IPVA e tal, e que está dizendo que a incidência está lá no caso do ICMS, da circulação de mercadoria, o decreto não pode ir além disso aí. Tem que ser dentro desses limites. Mas aqui também nós temos algumas exceções, né, que podem ser feitas, previstas no artigo 153 da nossa Constituição, e os decretos podem mexer na alíquota, inclusive aumentando a alíquota. Mas esse aumento tem que estar de acordo com o que está previsto lá na resolução do Senado. Então o ICMS pode alterar? Pode ser elevado? Pode. Por decreto? Pode. Desde que esteja dentro daqueles parâmetros aprovados na resolução e nos acordos com FAS, tá? Olha como exemplo aqui, nós temos aqui o artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, letra D, que pode haver alteração na alíquota da CID combustível. Pode aumentar, como pode restabelecer. Pode zerar, como pode aumentar. Tudo bem. Mas quem faz isso é o chefe do executivo. Também temos algumas normas complementares. Que elas são feitas a partir da lei ou de um tratado nacional ou de um decreto. É feita uma norma para explicar dar mais detalhes a respeito daquele tributo. Não é inovação, tá? Aqui nós temos como exemplo, pessoal, alguns atos normativos que é expedido pela autoridade administrativa. Temos algumas decisões com eficácia normativa. Temos a prática reiterada das autoridades administrativas também, que são ditas aí como fontes secundárias, tá? Mas veja que nenhuma dessas fontes secundárias pode fazer inovação. Sempre vai ter que estar previsto lá na lei. E assim nós vamos começar a conversar um pouquinho com vocês a respeito da legislação tributária também, para que a gente possa aprofundar mais esse assunto. Veja só, está previsto para a gente conversar um pouquinho mais adiante, né, sobre legislação tributária, mas eu estou adiantando aqui para vocês essa questão da legislação tributária, tá? Nós vamos conversar um pouquinho aqui a respeito, porque quando a gente começar a falar realmente das espécies tributárias, nós vamos ter que ter esse entendimento, tá? Então, veja só. A legislação tributária, toda ela tem uma vigência. A partir da hora que ocorre a edição de uma lei, ela tem que passar pelo processo legislativo e tal, proposta e tal, discussão, aquelas coisas todas, Aí aprovou. Mas assim, a legislação tributária, como ela tem competências diferentes de estados, município, Distrito Federal e União, ela tem uma competência, uma vigência no espaço. A legislação tributária do estado do Piauí, ela é vigente no estado do Piauí. A legislação tributária também,
ela tem uma vigência no tempo. Tá? Ela passa a ter vigência a partir da sua publicação. Não estou falando de eficácia, tá? Porque ela passa a ter vigência, a ter validade a partir da sua publicação. Porém, na própria lei, ou recorrendo à lei de introdução ao Código Civil, tá? Também temos aí a própria legislação tributária tem no seu bojo também a partir de qual momento se vale aquela lei. Está vigente, porém ela vai passar a ter eficácia. O que é isso, professor? Veja só. Nós já vimos os princípios e vimos o princípio lá da anterioridade e vimos que a lei ela não pode ter efeito para trás e também precisa dar um espaço de tempo a partir da publicação da lei para um espaço de tempo para que o sujeito passivo, o contribuinte, tenha como se adequar àquela lei. Né? Como é que é isso? Veja só, a legislação do imposto de renda ela passa a ter validade, o do ICMS também, uma vez que foi instituído, passou a ter validade somente no ano seguinte. Porque tem que dar um tempo, né? Veja só, também a legislação ela tem vigência no território nacional. E veja que no exterior, somente aí tem algumas possibilidades de ter convênios para haver a aplicabilidade também no exterior, tá? Mas se não houver convênio, não tem validade. A legislação tributária também, ela não está isolada de tudo, tá? Ela também tem uma conexão com o direito privado. Então, o direito tributário, o direito privado, muitas das vezes, o direito tributário recorre a alguns conceitos lá do direito privado. Por exemplo, quem é empresa? Bom, o direito tributário não precisa definir os conceitos de empresa. Já está definido lá no Código Civil. Então, tem essa integração também. Aqui, pessoal, como se trata de uma relação entre o Estado, que tem a sua pujança, a sua força, e o contribuinte, que está numa situação, muitas das vezes, em situação bem mais inferior ao Estado, menos poderio, né? A interpretação, em caso de dúvida, se interpreta quando for mais benigna para o contribuinte. Então, vamos dizer, se eu tenho uma situação definida na lei, e a lei está dizendo lá e deixou alguma brecha, alguma coisa assim que eu possa interpretar como sendo mais oneroso ou menos oneroso para o contribuinte, decide-se para o menos oneroso. Tá? Isso faz parte dos princípios da legislação tributária que leva o quê? Para o contribuinte um mais favorável. Se não, imagina só, né? Se todos os juízes já decidissem, ia decidir sempre a favor do Estado, e aí o contribuinte ficaria sufocado. Tá? A legislação tributária também, quanto à sua aplicação, ela não é retroativa, ou seja, ela vale a partir da sua publicação. Porém, se ocorrer uma interpretação mais benigna ou mais favorável, aí sim ela pode ser retroativa. Então, se teve alguma coisa que ainda estava um fato pendente ainda, por exemplo, o imposto de renda, a apuração do imposto de renda começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro, e nesse meio houve uma alteração, né? E foi publicada a alteração, e essa alteração pode se aplicar a retroatividade, no caso ser mais benéfica para o contribuinte. Então,
resumindo aqui para vocês, que a legislação tributária, ela compreende a lei em seu sentido mais amplo e ela abrange todos os aspectos, né? Com uma norma formal. É a lei mesmo que passou lá pelo processo legislativo, foi aprovado, foi sancionada, foi publicada. Então, e temos aqui algumas situações de normas infralegais também, né? Temos também os convênios e tratados internacionais, mas os casos dos convênios e tratados internacionais, eles precisam ser chancelados ou sejam aprovados pelo Congresso, né? Temos os decretos, né? E temos as normas complementares aqui, que são os atos normativos, as decisões administrativas com eficácia normativa, as práticas reiteradas dos agentes, e temos também os convênios entre estados, municípios, e União, tá? Então, existe a possibilidade de convênio. E isso, pessoal, né, quando nós estamos falando dessa questão de legislação toda aqui, é quando essas leis for, ou se tratar, ou tenha nela, no corpo dela, o tributo e das suas relações jurídicas pertinentes, tá? Não estou falando essas questões aqui do ponto de vista de outras legislações. Então, essas daqui tem que estar tratando de tributos. E assim, pessoal, nós podemos agora começar a entender um pouco a respeito dos tributos segundo os entes federados. Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos tratar desses tributos segundo os entes federados, mas é na próxima aula, daqui a pouquinho, tá bom? É rápido que a gente está...